Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, como a gente tem feito por aqui. A gente vai agora dar continuidade à nossa segunda aula do eixo central do nosso curso de aprofundamento em Gestalt Terapia. E a gente vai hoje começar a discutir os fundamentos da Gestalt Terapia. Nesse segundo momento do curso, o nosso objetivo agora é compreender como que se constituem os fundamentos da Gestalt Terapia. Então, o que a gente vai fazer aqui e desde como o casal Pels constrói suas críticas à psicanálise e vão fazer essa passagem, né, ali de uma psicanálise não tradicional, afinal de contas, a gente viu no histórico que eles são formados por perspectivas bem diferentes do pensamento psicanalítico, mas como que eles vão transformando o pensamento deles, saindo de uma leitura psicanalítica para caminhar cada vez mais para uma leitura gestáltica. A ideia aqui é que a gente consiga compreender como se constituem os principais fundamentos e o que é que vai dar sustentação a essas críticas que tanto Fritz quanto Laura vão fazer à psicanálise para começar a construir as bases do seu pensamento. Para que em seguida a gente consiga entender como que Paul Goodman vai reler isso em termos fenomenológicos, que isso é o foco do nosso próximo encontro, e depois discutir então os conceitos básicos de self, contato, ajustamento criativo, entender tanto o aspecto dinâmico quanto processual, dinâmico quanto, vamos dizer assim, funcional do self. Né? Então, como eu estava dizendo, nesse momento, nosso propósito é muito mais dar a sustentação. De onde vem? Quais são os fundamentos? Se num primeiro momento a gente discutiu aspectos históricos, ou seja, quem foi quem na construção do pensamento gestáltico, tanto nesse encontro quanto no próximo, o nosso objetivo é entender o que são as teorias de base que deram condição para que Fritz, Laura e Goodman pudessem repensar o pensamento psicanalítico, ou mais especificamente, pudessem criar as condições para que a gestalterapia pudesse surgir. Né? Então, a ideia hoje é a gente poder fazer esse caminho, né, de como a gestalterapia vai sendo formada e como que a gente vai poder pensar esse paradigma organísmico. Essa palavra vai ser muito utilizada aqui hoje e é a parte central, vamos dizer assim, do que a gente vai discutir. Ou seja, de como que a gente vai conseguir pensar a gestalterapia tendo como fundamento uma perspectiva organísmica. E que isso vai ser muito importante para a gente entender, inclusive, o modo como Fritz vai compreender a Gestalt terapia. Isso vai ser a base de praticamente toda a referência dele, mesmo pós-fundação da Gestalt terapia. Laura vai estar no meio do caminho entre uma leitura organísmica e fenomenológica, e aí a gente vai discutir também a leitura fenomenológica proposta pelo Paul Goodman, como eu disse, isso no próximo encontro. Hoje, a ideia central é que a gente entenda o que vai dar sustentação a essa perspectiva organísmica e como que, então, a gente vai poder pensar vamos dizer assim, uma abordagem, uma leitura organísmica da experiência humana, ou mais especificamente, essa releitura da psicanálise a partir de fundamentos organísmicos. Né? Então, a gente vai, assim, para a gente construir o pensamento gestáltico, a gente vai das formulações do casal Pels à fenomenologia gestáltica de Paul Goodman, como eu disse para vocês, né? Esse é o caminho que a gente vai seguir aqui. Em outros momentos eu acho que até já trouxe isso para vocês, né? Assim, principalmente naquele primeiro apresentação geral. A maneira como eu estudei a gestalterapia quando eu estava ainda na minha formação, tanto na graduação quanto nos cursos de formação, não só mas os cursos que eu fiz sobre gestalterapia depois, se falava muito sobre os diferentes fundamentos da gestalterapia, né? Psicologia da Gestalt, teoria organísmica, fenomenologia, existencialismo, etc. E eu sentia muita dificuldade de como era possível fazer uma amarração entre essas perspectivas, nos dando uma compreensão sólida sobre o que é o pensamento gestáltico. Por isso que, no Gestalterapia Experiência de Campo, eu procurei fazer essa organização para que a gente consiga entender como se constitui o pensamento gestáltico. Então, para discutir os fundamentos da gestalterapia, a gente vai fazer esse caminho. Como que o casal Pels reformula a teoria psicanalítica, caminhando para uma perspectiva do que eu chamei de uma
de um inconsciente organísmico, ou como o próprio Fritz vai preferir chamar num primeiro momento, uma psicanálise holística. E como essa perspectiva vai ser relida por Paul Goodman a partir de fundamentos fenomenológicos, que é o que vai dar a sustentação do livro Gestalt Terapia. O Gestalt Terapia é, antes de qualquer coisa, uma releitura fenomenológica e política, a gente vai falar disso depois, do trabalho de Fritz e Laura. A gente viu no histórico do Fritz e da Laura, na verdade no histórico da Gestalt Terapia, a gente viu como as formulações iniciais, por mais que tenham sido assinadas, né, pelo Fritz Perls no livro Ego, Fome e Agressão, Laura estava participando ativamente, construindo junto com ele, inclusive conceitualmente, todas essas ideias. Por isso que muitas vezes eu vou estar me referindo aqui ao casal Perls. Por mais que eu esteja falando do que a gente tem registro, principalmente ali, nos livros, vamos chamar assim, no Ego, Fome e Agressão, e também nos textos que eu chamei de textos pré-gestálticos, né? Mas que, na verdade, são esses trabalhos que o Fritz vai desenvolver ali no período da década de 40 até a criação da Gestalt Terapia em 1951. A grande verdade é que essas ideias, elas vão sendo maturadas e elas vão sendo construídas e desenvolvidas no decorrer do pensamento do Fritz, mas ele não abandona o paradigma que está inscrito desde lá do Ego, Fome e Agressão. No meu primeiro livro, o Fritz Perls e Paul Goodman, Duas Faces da Gestalt Terapia, eu procurei mostrar justamente como o livro Gestalt Terapia, ele é um corte nesse processo, porque ele vai ter muito mais referência do modo de pensar do Paul Goodman do que necessariamente do Fritz. Não que as ideias do Fritz não estejam ali. Seria muita hipocrisia dizer que o livro, por mais que tenha sido escrito por Goodman, não tem ali a letra do Fritz, a letra da Laura, passando pelo livro o tempo inteiro. Sim, tem. Eu posso dizer sem nenhuma dúvida que as ideias do casal Perls foram fundamentais para que o Paul Goodman relesse muita coisa que ele estava produzindo. Inclusive, a gente viu também historicamente que o Goodman estava numa crise e que ele precisava de novas bases. E é justamente a perspectiva desenvolvida por Fritz e Laura que vão dar a ele subsídio para construir uma nova teoria. Ou o que eu chamei na minha tese de doutorado de uma ontologia gestáltica aplicada, né? Ou seja, o Goodman ele relê os trabalhos do Fritz e da Laura, dando um caráter ontológico. A gente vai discutir isso bastante no próximo encontro, mas pensando como isso se desdobra pelo menos em 3 caminhos: a clínica, a política e a educação. Mas o Goodman vai produzir, a partir do livro Gestalt Terapia, todo um novo paradigma que, por mais que esteja baseado nas ideias de Fritz Perls e Laura Perls, não é exatamente a mesma perspectiva. Então, se a gente pega os trabalhos do Fritz, o Ego, Fome e Agressão, esses textos pré-gestálticos, né, e as ideias que aí sim ele vai construir de fato sozinho, vamos chamar assim, né, pós-década de 50, que são aqueles artigos que estão ali, alguns, né, no Isto é Gestalt, mais tarde o Gestalt Terapia Explicada, mais tarde o Abordagem Gestalt, que os caras funchando Fritz, a gente vai ver como tem uma linha de continuidade, né? O Fritz não faz um corte tão grande, ele ainda mantém muitas das perspectivas que já estavam disponíveis lá no Ego, Fome e Agressão, principalmente o que a gente vai chamar de uma leitura organísmica. O paradigma organísmico vai ser base do pensamento do Fritz, desde o Ego, Fome e Agressão até o Abordagem Gestáltica. Por isso que a gente vai ver que a leitura que o Goodman vai emprestar às perspectivas desenvolvidas pelo casal Perls tem a ver fundamentalmente com uma releitura fenomenológica. Por isso que a gente precisa construir esse caminho das formulações do casal Perls, isso que nós estamos chamando de uma perspectiva organísmica, até uma fenomenologia gestáltica do Goodman. Tá, mas então eles caminham por perspectivas completamente diferentes e vão para perspectivas diferentes, então tem 2 ou 3 gestalt terapias aí? A gente poderia historicamente dizer que sim, são caminhos bem distintos, mas aqui no curso a gente já vai pensar pós isso, né? Então, como que a gente pode pensar amarrações entre as perspectivas desses diferentes autores, né? Aqui não tem nenhum propósito de um preciosismo de dizer, olha,
quem disse o quê e eles são diferentes, e etc, etc. Não é essa a proposta. A proposta é justamente entender esse caminho, que começa com o Casal Pels, a releitura que o Goodman vai produzir, descrevendo isso que vamos chamar de uma ontologia gestáltica, e depois pegar a obra desses diferentes autores e ver como elas nos apresentam uma integração. Integração essa que, inclusive, precisa ser ampliada dentro de leituras contemporâneas, e a gente vai poder reler esses conceitos a partir de outras correntes contemporâneas, a partir de outros gestalt-terapeutas, outras gestalt-terapeutas que se desenvolveram na segunda, terceira e nas gerações seguintes. Tá? Então, mas o objetivo central aqui é a gente fazer esse caminho de amarração aí, né? De como começa lá pelo Casal Pels, como isso é relido pelo Goodman, como a gente pode produzir uma amarração entre esses três e como a gente pode ampliar esses conceitos a partir de uma releitura contemporânea e de uma atualização dessas perspectivas através de novas correntes, tanto dentro da gestalterapia quanto fora, né? A gente pode pedir emprestado aí algumas ideias de outros autores, de outras autoras, que nos dão subsídios para pensar a clínica gestáltica contemporânea, né? Então, esse é um caminho importante que a gente vai fazer durante o curso, tá? E lembrando mais uma vez, o objetivo desse encontro, desse módulo, é a gente poder discutir então aquele primeiro pontinho ali, a metade daquele primeiro pontinho. Qual é a formulação do Casal Pels? O que é isso que estamos chamando de uma leitura organísmica e por que que isso vai ser fundamental para a gente compreender os desdobramentos da Gestalt terapia. Vamos começar do começo, né? Talvez um ponto fundamental da gente discutir é a gente entender o que é que nós vamos chamar de teoria clássica do afeto. Se a gente for parar para pensar, a ideia do afeto, a ideia das paixões, a ideia, vamos dizer assim, disso que está ligado à emocionalidade, né? Esse campo aí afetivo, passional, emocional, historicamente dentro da perspectiva ocidental, principalmente do ocidente colonial, que a gente chama ali a leitura europeia, sempre foi tida como algo negativo, né? Sentir sempre foi visto como algo abaixo do pensar, né? Ou seja, o ser humano ele é fundamentalmente compreendido como racional, mais até do que um ser emocional. O aspecto emocional nos ligaria, inclusive, com a parte mais baixa da nossa experiência, que é a experiência animal, né? Isso vai estar presente muito fortemente em toda a história do Ocidente, né? O afeto ele sempre foi compreendido ou como uma possessão espiritual, né? Assim, que poderia, inclusive, te incorrer em muitos aspectos no pecado. Se a gente for parar para pensar, na Idade Medieval, a noção que se tem de afeto é aquilo que te leva ao pecado. Não é à toa que a gente vai ver, por exemplo, as paixões da alma, né, descritas por Tomás de Aquino, a ideia dos 7 pecados capitais. Se a gente for parar para pensar, os 7 pecados capitais são exageros do afetivo, né? A inveja, a gula, a ira, né? Então, deixar-se tomar pelos afetos, pelas paixões, te levaria ao pecado. O que vai acontecer na Idade Moderna? Isso vai se atualizar. Lembre-se que a história ela não é uma linha reta, vamos dizer assim, entre passado, presente e futuro, mas ela tem tensões, transformações, né? A gente volta, vai, né? Tem muitos caminhos diferentes que a história desempenha. E aí o que a gente vai ter, fundamentalmente, é a ideia de que o afeto ele vai ganhar uma nova perspectiva na modernidade, que é o afeto te incorre no erro. A modernidade é marcada muito fortemente por essa divisão entre o espírito racional, aquilo que nós temos de elevado, né? Ou, por exemplo, como Descartes vai dizer, a coisa pensante, que talvez seja a característica mais fundamental do ser humano, e o corpo como algo puramente mecânico, que estaria submetido às leis da natureza na sua forma mais rudimentar, de causalidade, de causa e efeito, né? E o que nos tornaria talvez diferente da natureza é a capacidade pensante. Porém, se nos deixamos dominar pelos aspectos afetivos, isso nos levaria ao erro.
René Descartes, por exemplo, um dos principais nomes do racionalismo, vai dizer isso, né? Que a razão é o que nos permite a compreensão de ideias claras e distintas, né? E que, ao nos deixar dominar pelo campo afetivo, isso nos levaria fundamentalmente ao aspecto, vamos chamar assim, do erro, da falha, né? John Locke, pelo empirismo, não vai para um caminho tão diferente, né? Ele também acreditava que o afeto era o que impedia nossas faculdades superiores de desenvolver o bom pensamento, a coerência, o conhecimento realmente relevante, né? Então, se na Idade Média o afeto nos leva ao pecado, na Idade Moderna o afeto nos leva ao erro. E contemporaneamente isso mudou? Não, só se acumula, né? A gente ainda tem uma perspectiva de pensar o afeto como algo que nos leva ao pecado, né? Continua a ideia de que o afetivo, ao te dominar, te levaria ali aos teus desejos mais, vamos dizer assim, pecaminosos, te levaria ao erro, né? Pense 2 vezes antes de agir. Então, o pensamento ele precisa estar sempre acima e à frente do afetivo, mas também o afetivo ganha uma nova conotação na idade contemporânea, que é a ideia de doença. O excesso do afetivo nos levaria ao adoecimento. Se você está triste demais, se você está feliz demais, se você está com medo demais, com raiva demais, provavelmente você está doente. Você precisa de um tratamento médico ou psicológico, né? Então, a medicalização dos afetos, a medicalização, vamos dizer assim, das paixões, também é uma característica muito própria do campo contemporâneo. De um modo ou de outro, seja pela via da possessão de espíritos que nos encaminhariam, né, para, enfim, para o descaminho, seja pelo o afeto como te levando ao pecado, seja o afeto te levando ao erro, à doença, uma coisa que a gente tem como base da nossa cultura ocidental é a destituição do afetivo, né? Nós sempre tivemos na nossa cultura ocidental e até hoje a ideia de que o afeto é um problema, é algo a ser corrigido, é algo que em alguma medida precisa ser tratado ou corrigido ou moralmente dominado, né? Então isso é muito forte da nossa perspectiva ocidental, a ideia de que o afeto é um problema, né? E se o afeto é um problema, ele precisa ser dominado, né? Então, o afeto, a emoção, as paixões já eram tidas como forma de destituir a capacidade racional lá em Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Descartes, Locke, todos esses vão entender que há uma necessidade de superação disso. A figura talvez mais emblemática, né, assim, que vai aparecer na história, eu sempre digo que é Kant, né? Assim, as paixões e afetos em Kant são consideradas doenças da mente, excluem a soberania da razão. Os afetos tornam a reflexão impossível, enquanto as paixões são ditas tumores malignos para a razão pura prática. Olha só, para Kant, ao nos deixar tomar pelas paixões, a gente provavelmente vai... Por que tumores malignos, né? Porque isso vai corroer a tua racionalidade. E vamos lembrar que durante muitos séculos o louco era chamado de desrazoado, aquele que perdeu a racionalidade, né? Então você vai enlouquecer, você vai perder a razão, você vai, provavelmente, em termos contemporâneos, adoecer, se tu te deixas dominar pelo campo eminentemente afetivo, né? Vários autores vão romper com essa perspectiva, apesar de não ganharem tanta, vamos dizer assim, tanta visibilidade na história, né? Vamos lembrar dos trabalhos, por exemplo, de Søren Kierkegaard, né? Que vai pensar uma ética da fé, que talvez fosse uma figura talvez profundamente racionalizada na cultura ocidental. Ele traz o caráter passional da fé, né? O trabalho de Pascal, né? E por aí vai. Mas tem um autor pra gente, assim, Nietzsche, né? Todos esses autores que vão compor ali o pensamento existencialista, né? Isso vai ser muito importante também, né?
Não é à toa que lá nos seminários a gente tem uma discussão sobre a influência desses diferentes existencialistas. Mas tem um autor que pra gente vai ser muito importante, um cara chamado Franz Brentano. Brentano é uma figura interessantíssima para a gente pensar na psicologia. Brentano, por incrível que pareça, era o principal rival de William Wundt, que, de maneira geral, a gente pensa como o pai da psicologia moderna. Por quê? Porque Wundt foi o cara que criou o primeiro laboratório, que vai entender a descrição da psicologia como uma categoria que poderia ser descrita em termos fisiológicos, e por isso poderia se fazer uma ciência rigorosa da psicologia. Ou seja, não é que não existisse psicologia, mas se entendia que a psicologia era um braço da filosofia e que não era possível ou passível de ser compreendida pela ciência. Wundt, com o laboratório em Leipzig, vai propor isso, uma investigação científica do campo psicológico e, por conseguinte, ele vai, então, pensar a possibilidade de uma psicologia rigorosamente fisiológica, científica, etc. Seu principal rival era Brentano, que, ainda entendendo que a psicologia era um campo da filosofia, entendia que era necessário não descrever uma certa fisiologia dos aspectos psicológicos, mas talvez fazer uma investigação profunda sobre o que ele chamou de fenômeno psíquico. E o que é o fenômeno psíquico? Né? É justamente a gente poder olhar para, vamos dizer assim, uma certa implicação, uma certa inversão da teoria tradicional do campo psicológico. Então, o que vai ser essa perspectiva do Brentano? Né? Na leitura do Brentano, o que ele vai chamar de fenômenos psíquicos eram todos organizados, que emergem do limiar entre o mental e o físico, e que tinha como função orientar os atos superiores, ou seja, o pensamento, a linguagem e o juízo. Assim, o pensamento era orientado por essa Gestalt, ou Gestalthaft, né? Uma implicação formal, como ele chamava, mas lembrando que Gestalt é aí no sentido de uma totalidade. E por isso, a psicologia tinha como objetivo investigar esse campo do psiquismo. Ao invés de tentar descrever a relação entre o fisiológico e o psicológico, como vai tentar Wundt, para Brentano era necessário que a psicologia se debruçasse sobre o que é isso que não é exatamente mental, mas que não é exatamente físico. Ou seja, o que é isso que não é exatamente da resposta fisiológica, mas também não é dos atos superiores, racionalizados, como o pensamento, a linguagem e o juízo, que é justamente o campo dos afetos. Então, a teoria clássica vai dizer: temos uma dimensão racional e temos uma dimensão afetiva. E que o objetivo fundamental é que o racional se sobreponha ao afetivo. Brentano vai romper radicalmente com isso, dizendo: ok, não estou discutindo se o racional deve ou não ser utilizado. O que eu estou dizendo é que, na verdade, o racional é orientado por um todo afetivo. Então, ao invés de separar o racional do afetivo como duas categorias distintas, e o afetivo, inclusive, como algo que poderia atrapalhar o racional se misturado, o Brentano está dizendo: o afetivo é o que orienta nosso ato. Nós não somos racionais e afetivos. A nossa racionalidade é tomada, é domada, vamos dizer assim, orientada pelo campo eminentemente afetivo. O que eu penso não é algo que se constitui junto com o que eu sinto, mas o que eu sinto orienta o que eu penso. Né? Então, eu não consigo, por exemplo, controlar a emergência de um sentimento de raiva que me leva a pensar determinadas coisas. Eu posso controlar sua manifestação, eu posso tentar não mostrar que eu estou com raiva, mas o que o Brentano já está dizendo é que há uma sorte de espontaneidade nisso que é a implicação psíquica. Então, há uma espontaneidade da qual eu sou tomado, que, de novo, não é exatamente fisiológico para ele, não é exatamente mental, porque não é mediado pela razão, e que, ao ser tomado por esse sentimento, é isso que orienta o meu ato de pensar. Né? Então, o que eu penso tem sempre um fundo, muitas vezes não refletido, assim, não consciente,
daquilo que é o campo afetivo. Essa ideia do Brentano vai ser muito importante, porque o Brentano está na psicologia desbancando a ideia de que o racional é a nossa característica primeira, né? O que a gente faz não parte de uma deliberação puramente racional. O que a gente faz é sempre um atraso, vamos dizer assim, daquilo que afetivamente nos constitui. Mais ou menos na mesma época e dentro do mesmo contexto, William James vai inclusive dizer isso, assim, né? William James, que foi um psicólogo americano, que também estava rompendo com essa teoria tradicional ali dos estruturalistas, né? E que provavelmente tinha ali alguma interlocução já com essas ideias do Brentano. Mas o que o James estava dizendo era: a racionalização é um atraso do processo do ato da consciência. A gente pensa quando existe alguma coisa que interrompe o nosso fluxo de experiencial. Se eu estou indo para casa e no caminho eu me deparo com um buraco ou uma rua fechada, é aí que eu começo a pensar outra alternativa, mas até então eu não estava mediado pelo pensamento. Eu estava mediado por uma habitualidade, por, vamos dizer assim, por uma certa conexão afetiva com aquele caminho, por saber uma normalidade naquele caminho. Ao me deparar com um estranho, é que aí eu começo a pensar. Então, nossa deliberação, nossos atos, nossos comportamentos, vai dizer Brentano, não são mediados pela deliberação racional, mas elas são orientadas por um fundo afetivo. Então, a teoria brentaniana de uma autonomia do fenômeno psíquico, de uma espontaneidade do fenômeno psíquico, que nós estamos chamando aqui de afeto, uma totalidade autônoma que nasce na interface entre o psíquico e o somático e que orienta as faculdades superiores, foram fundamental para construir novas bases em torno da relação entre a dinâmica racional e sua interlocução com o campo afetivo. Ora, e quem vai ler essa noção brentaniana e integrar aos seus estudos? Muitos autores diferentes. Para a gente, tem 3 aqui que são bem importantes. Um foi, sem dúvida, Sigmund Freud. Essa tese de que Freud teve ali uma referência brentaniana, provavelmente do seminário do Brentano, do Psicologia do Ponto de Vista Empírico, ali da 1893, por aí, foi descrita, por exemplo, no trabalho da Rosane Granzotto e do Marcus Miller, mas também está descrito no livro do Garcia Rosa, O Mal Radical em Freud, né? Em que ele também faz essa interlocução entre o pensamento brentaniano e o pensamento freudiano. Um outro autor que provavelmente tem uma referência muito direta do pensamento brentaniano é Wertheimer, né? Um dos pais da psicologia da Gestalt ou gestaltismo. E um outro autor que também a teoria brentaniana é muito importante é Russell e o pensamento fenomenológico. Vejam aí que a gente está falando de 3 referências epistemológicas fundamentais para a gestalterapia. O que é a Gestalt? Vamos retomar o que a gente discutiu até agora há pouco. A gestalterapia é uma proposta desenvolvida pelo casal Pels de releitura da psicanálise a partir do gestaltismo e do gestaltismo tardio, né? Assim como a teoria do Goldstein, que a gente vai já falar disso, e depois uma releitura disso a partir da fenomenologia, né? Então, a gestalterapia, a gente poderia dizer, se sustenta muito fortemente a partir dessas 3 bases, né? Da psicanálise, do gestaltismo e da fenomenologia. Um dos objetivos da gente nesses 2 primeiros módulos de fundamentos, esses 2 módulos de fundamentos, né? Não é primeiros, é justamente a gente entender o que são essas bases e como elas vão dar sustentação para a construção do pensamento gestáltico.